Ele vai falar de exercício físico. Pode vir aqui, professor. Som. Olá, boa tarde a todos. Acho que já estamos aí numa boa tarde, né? Vou fazer um pedido. Primeiro, eu vou começar pedindo, ao invés de oferecer. Se só do fundo puder vir um pouco mais para frente, eu agradeço. Mas se vocês quiserem ficar por aí, não tem problema também, tá? Porque tá uma visão para mim bem profunda de vocês. Mas se quiserem vir para cá, seria legal. Bom, o professor Canova, ele disse para mim que eu poderia ficar à vontade em criar a estratégia de vocês interromperem para fazer alguma pergunta, algum comentário, ou que eu faça no final. Eu prefiro que vocês, se tiverem alguma dúvida que for fácil de explicar, de comentar, vocês podem interromper, tá? Assim fica algo um pouco mais interativo, não é uma aula, né? Não é uma condição unilateral. Então vocês podem interromper e eu vou conversando com vocês, não tem problema nenhum. Ou deixem para o final. Bom, meu nome é Silvio Lopes Alabarce, sou doutor em Educação Física, mais precisamente em Ciência da Saúde. Tive a alegria, né, e a satisfação, sem nenhuma demagogia, sem puxa-saquismo, de ser formado pelo MC em Educação Física. Depois eu fiz o mestrado, depois eu especializei em Fisiologia do Exercício. Depois eu fiz o mestrado em Reabilitação Física e o doutorado em Ciência da Saúde, recentemente. Recentemente não, já se vão 4 anos aí. E aí o professor Canova, ao qual eu já me dirijo o agradecimento, né, à própria universidade, claro, fez um convite a participar dessa jornada do cérebro de vocês, e aí trazendo um tema ao qual eu me associo pela minha formação de base e atual, né, claro. Também sou professor aqui da UMC há 8 anos, com envolvimento na educação física e na farmácia. E aí o tema que eu trouxe para vocês é esse daí: exercício físico, importância e o condicionamento físico e mental. Eu acho que a pandemia, acho que um pouco antes, né, se a gente pensar na década de 90, o exercício físico ele ganhou uma dimensão diferenciada, né? Ele saiu muito da condição do empirismo, da prática, do vamos ver para ver o que dá, para uma ciência, né? Evoluiu muito nesse sentido. A pandemia, que todos nós sabemos, né, ela trouxe para nós algumas configurações que foram inéditas, ou pelo menos elas foram colocadas em um lugar da vitrine com mais evidência. Saúde mental, saúde física, e aí vai. No meu ponto de vista, eu acho que nunca o exercício físico foi tão associado com o bem-estar geral, né, com a parte comportamental, por exemplo. Uma das provas disso, embora não seja uma informação científica, é o que aconteceu com a fase que nós tivemos online, né? Então as pessoas passaram a fazer exercício físico de forma online. Essa é uma das provas o quanto mudou essa configuração. A minha ideia aqui hoje, para associar essa condição de exercício físico e a parte mental, eu poderia ter trazido para vocês alguma coisa voltada muito da parte neuro, pesada mesmo, sabe? Potencial de ação, baía de mielina, contração muscular, poderia ir por esse caminho aí. Mas eu achei melhor fazer uma colocação um pouco mais horizontal, né? E não ser muito específico. Senão correria o risco de falar muito de fisiologia e de ficar falando muito da parte neuro no exercício físico. Então eu resolvi trazer alguns conceitos para vocês sobre exercício físico. Depois disso, tentar mostrar para vocês que isso é treinável, tanto fisicamente quanto a parte cognitiva, digamos assim, né? Eu não quero causar aquela impressão de fragmentação. Não dá para a gente pensar em músculo sem pensar em cérebro, não dá para pensar em cérebro sem pensar em músculo, tem jeito. Mas tentar classificar, elucidar algumas coisas que as pessoas falam às vezes, ou a gente escuta e não é bem daquela maneira que tem que ser interpretado. Aí a partir disso eu mostro alguns exemplos, algumas ilustrações. Depois eu trouxe 2 ou 3 artigos que fundamentam isso, para trazer talvez uma condição nova para vocês sobre exercício físico.
E não simplesmente a condição que caminhada faz bem, que exercício emagrece, que fazer musculação aumenta a massa muscular, que tudo isso é verdade. E nem vou criticar, óbvio, né? Mas não é só isso. Para vocês terem uma ideia, o quanto isso evoluiu, existia um departamento na USP, lá na EASH, acho que é GEPS, o nome disso aí é GEPS mesmo, que eles trabalham muito com a questão neural e a questão da neurofisiologia, ou fisiologia comportamental. Só que o foco é exercício físico. E é isso que eu vou trazer para vocês um pouco dessa vez, para falar um pouco mais da questão comportamental do que falar só do exercício físico. Então a primeira situação é essa daqui, ó, que as pessoas em geral, leigos, né, ou mesmo da área de saúde, a mídia, mas a mídia aí ela está preocupada com outro objetivo, né? Mas quando pensamos em ciência não. Quando pensamos numa linguagem comum, corriqueira, de senso comum, as pessoas têm o hábito de citar atividade física, ou esporte, ou às vezes exercício físico. Então falar em exercício físico e atividade física, é legal a gente aprender que não é a mesma coisa. Fazer a atividade física, ela não é o exercício físico. E quem faz esportes, ela não é enquadrada nessas duas condições de forma única. O esporte é uma outra forma de se exercitar. E isso é importante por alguns aspectos. Por exemplo, as pessoas têm o hábito de dizer o seguinte: se eu não faço exercício físico, se eu não vou na academia, se eu não tenho personal, se eu só, vou destacar essa palavra curtinha, né? Se eu só vou na faculdade, se eu só vou no meu trabalho, isso quer dizer que eu sou uma pessoa sedentária. E isso é importante a gente aprender, que não é uma realidade. Por quê? Vamos pensar pelo sedentarismo primeiro, tá legal? Sedentarismo é quando você tem uma condição que há um gasto calórico, ou um dispêndio, né? Ou um gasto de energia muito pequeno. Muito simples, né? Para que você tenha um gasto calórico muito pequeno, você não pode se movimentar. É isso. E aí, se você passar muitas horas da sua semana sem fazer nenhum movimento, ou o mínimo possível, você é incluso como sedentário. Então, vamos pensar um pouco. Ser sedentário não é uma tarefa fácil. Você tem que ter um comportamento muito passivo, né? Sem nenhum movimento básico do seu dia a dia. E aí você é enquadrado como sedentário. E o contrário? O contrário, como eu falei para vocês agora há pouco, hoje a educação física, o exercício físico, eles estão bem fundamentados. E nós temos diretrizes, né? Como toda área tem as suas diretrizes. Uma da qual nós seguimos é a OMS, Organização Mundial de Saúde. E essa classificação de sedentarismo, há 5 anos atrás aproximadamente, ela teve um destaque, porque passou a ser considerado doença, como câncer, enfim. Então ele é a 5ª doença que mais mata no mundo. Ótimo. A outra condição também, que para que você seja considerado sedentário, é uma condição ao qual você não consegue atingir 300 minutos de movimento numa semana. Vou repetir. Se você não atinge 300 minutos de movimento físico em uma semana, aí você é considerado sedentário. Muito bem, agora vale a pena voltar para cá. E aí eu volto para esse raciocínio. Quando eu falo atividade física, vamos trocar isso daí. Qualquer gasto calórico que eu tenha, que seja acima da condição de repouso, já é enquadrado como atividade física. Em outras palavras, qualquer movimento que a gente faz é uma atividade física. E aí as coisas se tornam melhores. Porque se a gente sabe que o movimento que a gente faz é uma atividade física, significa que tudo que eu movimentar, eu gasto energia. Portanto, lá naquela frase que eu comentei com vocês, no comecinho, agora há pouco aí que eu comentei. Eu só vou na faculdade, né? Eu só vou para o meu trabalho, então eu sou sedentário. Não.
Aí é uma questão matemática. Se vocês somarem só o tempo que vocês vêm para a universidade, da casa para cá e para o trabalho, eu garanto que todos vocês atingem mais de 300 minutos por semana. Então vocês não são mais sedentários. Acho que pelo menos uma parte da palestra ajudou, né? Já valeu a pena ficar aqui 10 minutos, né? Já posso ir embora. Olha que boa notícia. E é verdade. E essa condição, pessoal, ela está relacionada com saúde. Sim? Então, se a pessoa tem essa capacidade de se movimentar pelo menos 300 minutos por semana, todos os fatores de risco, eles são diminuídos. Quais são os fatores de risco? Hipertensão arterial, diabetes, colesterol aumentado, obesidade, e aí vai. Portanto, essas condições patológicas, agudas ou crônicas, né? Vamos pensar nas doenças crônicas degenerativas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, artrose, artrite, e aí vai. Essas doenças são influenciadas positivamente quando a pessoa tem um estilo de vida ativo. Se ela não fica em casa o dia inteiro parada, mas ela não atinge 300 minutos, ela é insuficientemente ativa. Ou seja, ela não atingiu o mínimo, mas ela se movimenta. Agora, atingindo esses 300 minutos por semana, a condição muda. Então, isso é uma boa notícia. E aí a gente pensa na questão comportamental, midiática, referências às vezes que não são reais para o nosso dia a dia, de que se você não fizer o exercício físico, você é sedentário e não terá nada de ganho na sua vida. E aí eu mostrei para vocês que essa afirmação está equivocada, porque a atividade física ela já complementa isso. Vocês querem parar para alguma pergunta ou não? Se precisar, levanta o braço aí para a gente interromper, tá? Não tem problema nenhum. Fique à vontade. Legal. Só que assim, quando eu coloquei toda essa luz na atividade física, eu em nenhum momento falei para vocês que o exercício físico não presta. Né? Aí eu cometeria um equívoco de séculos, né? Colocaria os meus diplomas no lixo. Isso não é verdade. O exercício físico ele é muito importante. E qual é a diferença aqui que eu vou falar para vocês? A diferença é que o exercício físico ele é planejado, ele é sistematizado. Existe um objetivo. A gente quer algum ganho quando fazemos exercícios físicos. Perdão, esqueci um detalhe importante aqui. Na atividade física, nós pensando na parte de comportamental, ela já causa melhoras. Por exemplo, diminuição dos sintomas depressivos. A gente está falando de hormônios, a gente está falando de custos farmacológicos. Então, ela por si só, ela já é capaz de ter essa mudança, entre outras, especialmente em idosos. Agora sim. Então, o exercício físico é quando a gente vai sistematizar. O que muda em relação à atividade física? Que o ganho é maior, porque ele é mais específico. Então, se a pessoa resolveu ir na academia para melhorar a estética, ela vai ser inserida no planejamento. E o objetivo dela é a estética. Ou ela vai na academia porque quer ela se sentir melhor, wellness, né? Bem-estar. Ou ela vai na academia porque ela quer sociabilizar, quer conhecer as pessoas, ganhar mais amigos virtuais. Então ela tem um objetivo. Aí, nessa condição, existe algo chamado planejamento ou periodização, que a pessoa vai entrar no plano de exercício físico para chegar ao objetivo dela. Por isso que eu não posso afirmar que o exercício físico é pior que a atividade física. Eu só posso afirmar que eles são diferentes. E aí, se a gente lembrar lá no ensino médio, né? Contido e não contido, né? Lá em matemática, o exercício físico ele está contido na atividade física. Ele faz parte. E aí eu reforço essa informação que se a gente tem esse comportamento, nós não estamos de uma forma negativa quando pensamos em exercício físico. Ele é importante, mas aqui é uma outra configuração. Então essa aqui é a primeira parte que eu queria trazer para vocês. É para suavizar, né? Se eu chegar aqui e falar para vocês que vocês têm que fazer musculação, tem que fazer corrida, ciclismo e tal, isso seria magnífico. Mas e aí? Tem que ter um personal, procurar uma academia boa. E aí eu acabo burocratizando, criando uma condição de exigência. E
E eu, nos meus últimos anos como professor, eu aprendi a facilitar, né, a vida de quem quer fazer exercício físico, não burocratizar. Muito bem. E aí, isso não é novidade, né? A atividade física não é novidade. Nós temos aqui nas nossas fases primórdias, né? Quando nós éramos homens caçadores e coletores, nós já fazíamos atividade física. E a palavra sedentarismo, ela já tinha um equívoco desde essa fase. Embora não é lá que eles colocaram esse nome, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Agora, um exemplo não, vou mostrar um fato. Nós éramos coletores e caçadores. E em algum dia, a gente conseguiu aprender a técnica de irrigação. Em algum dia. Alguém acordou e viu que a água que ele tinha que buscar lá no rio, aliás tem um nome esse rio, Rio Nilo, isso foi na fase egípcia, esse rio podia ser drenado mais próximo de onde ele estava. E aí, se eu tenho uma irrigação de água, eu tenho um plantio melhorado. A partir disso, os livros de história colocam que aí iniciou o sedentarismo, porque as pessoas passaram a se movimentar menos, de forma alguma. Tenta fazer isso aí todo dia. Ficar irrigando, plantando, coletando, guardando, armazenando, carregando. É um crossfit isso aí. É um treinamento funcional, fácil. Então, não é aqui que o sedentarismo surgiu. Na verdade, o que está acontecendo é que ele aumentou e a gente consegue ver isso no dia a dia nosso, o quanto nós estamos numa condição que exige uma possibilidade de se movimentar menor. A pandemia, ela fez o que tinha que ser feito para isso. Não que eu concorde com ela, fala, né? Tudo, hoje nós fazemos de casa, inclusive exercício físico. Aí sim a gente pode falar que estamos mais próximos do sedentarismo do que essas pessoas aqui. Então isso não é novidade, tá? O que a gente faz? A gente procura ter a saúde física aumentada e a diminuição de dependência. E aí entra o exercício como ferramenta para essa solução. Uma das. E aí a gente consegue uma diminuição de carga, né? De carga nas instituições, na família, na questão social. E isso vem aumentando muito. Hoje o exercício físico entra muito como preventivo. Sempre foi. Chamada atendimento primário, né? O preventivo, que a gente se enquadra. Bom, feito esses conceitos e tentar encorajar vocês a perceberem que sedentários ninguém aqui tenho certeza disso, para quando pensar em saúde, ou em comportamento, ou ganhos psicológicos e físicos, a atividade física era importante. E aqui temos essa condição aqui, ó, a neuroplasticidade subservindo o aprendizado de habilidades motoras. Isso aqui, ó. Opa. Neuroplasticidade subservindo o aprendizado de habilidades motoras. Ótimo. A ideia aqui é a seguinte: as pessoas hoje, a parte comportamental, elas querem o resultado para ontem, né? Até aí, o que eu estou dizendo não é novidade. Só que quando a gente pensa em mudanças comportamentais, mudanças cognitivas, isso não é realidade. Então, essa ansiedade que nós hoje temos aí no século XXI, de fazer algo pensando em exercício, que o resultado tem que ser amanhã, isso é impossível. Claro que eu estou falando por meios corretos, né? Eu não estou aqui vendendo a imagem de anabolizantes, fármacos, né? Não seria essa postura minha. Aliás, eu nem entendo disso. Então, a gente vai ver que para que você consiga um aprendizado motor, para que o seu corpo entenda que o que ele está fazendo tem que ser melhorado, não é algo imediato, em hipótese alguma. E aí, essa é a pergunta, ó. A velocidade, né, o tempo do aprendizado pode interferir na retenção da informação? Ou seja, será que eu consigo reter mais informação para a minha parte cognitiva com uma rápida aprendizagem? Ou eu necessito de tempo? Eu vou aprender algo que meu corpo vai introduzir isso como aprendizado, um movimento, por exemplo. Será que esse movimento que eu estou educando o meu corpo, ele necessita de mais tempo para que isso aconteça? Ou com pouco tempo eu consigo entender
biologicamente, cognitivamente falando, que ele consegue realizar aquele movimento? Essa é a pergunta. E aqui a gente tem a resposta. Parte, né? Parte da resposta. Que quando nós temos a questão da retenção, que reter o aprendizado, eu vou reter esse aprendizado, o que eu aprendi, para o meu corpo executar. E aí passa pela parte de percepção sensitiva, sistema nervoso, né? Passa pela condição psicomotora, a gente tem que enxergar, temos que ouvir e temos que repetir, para que o nosso corpo consiga fazer o movimento de forma correta. Ele é o seguinte: se isso for rápido, não tem retenção. Nós dependemos de um aprendizado lento para poder reter informações, pensando na afinidade motora, na capacidade de movimentarmos. Isso aqui pode ser dividido? Pode. A gente pode dividir isso por etapas. Não precisa ficar fazendo um gesto motor e ficar uma semana fazendo a mesma coisa. Mas ele pode ser dividido, mas essa é a condição. Na condição que tem um tempo passando, né? Uma condição a qual você aprende lentamente, a retenção é maior. E aí a pergunta, né? Que eu trago para vocês, pensando no dia a dia nosso. Se eu estou afirmando para vocês que não dá para sermos tudo muito rápido, para ter aprendizado, para movimentar melhor, ter qualidade no nosso exercício, a gente acaba entrando nisso aqui, Eu consigo ficar igual um atleta, ou igual aquele ou aquela influência? Igual não. Nós temos uma coisa chamada individualidade biológica. Mas você pode ter o mesmo perfil antropométrico, massa de gordura, massa muscular. Igual não. Mas a ideia hoje é essa. Essa é a referência que nós temos. Isso aí. É isso. Com a informação que eu trouxe para vocês, eu afirmei que isso não é possível. Dessa forma, é impossível. Igual não vai dar, já falei. O que a gente pode é atingir um padrão próximo. E isso não vai ser rapidamente. Vai demorar. E ainda tem quem afirma isso aqui, tranquilo, em 1 hora. E aqui, evidente que eu não vou entrar nessa seara aqui, né? Aqui é uma discussão que muda o foco da minha palestra, e não é o caso agora. Mas ainda existe essa afirmação. E por que isso não é verdadeiro? Porque existe uma linha tênue entre desânimo e lesão. E quando a pessoa não tem isso aqui claro, sabe o que vai acontecer? Ela vai chegar aqui e vai desanimar. Porque na opinião dela, era para ontem. E o desânimo, ele vai gerar frustrações, que por sua vez pode desencadear uma autoestima diminuída. Perceberam a relação? Que é o que eu estou tentando trazer para vocês hoje. Sair um pouco só do exercício e trazer o que isso traz como consequência. E a lesão, né, que não é o foco também dessa conversa de hoje, mas ela é evidente. E aqui vale a pena fazer um parênteses, tá bom? Turma, a lesão por exercício físico é impressionante como isso vem aumentando para nós, da saúde. Eu posso falar pela educação física. O que eu estou recebendo de alunos com lesão é impressionante. Só que eu não sou clínico, né? Eu sou professor. E eu tenho que me adaptar a isso aqui, a entender. E parte disso, ela veio daqui, da pressa. Olha esse gráfico interessante. Vamos lá. Agora vamos para o esporte. Será que eu consigo, como atleta amador, ser igual ao esportista? Não. É impossível. Não adianta o cara pegar a bicicleta dele 5 horas da manhã e até a Ayrton Senna e voltar todo dia, depois de trabalhar, pagar conta, atender a família, achando que vai ser um atleta de alto nível. Não. E aí, dá uma olhadinha aqui, por favor, e olhem com atenção essa condição. A acurácia, né? A acurácia em relação à habilidade. Aqui é a sequência de aprendizado de um gesto motor. Um gesto motor simples.
Vou dar um exemplo. A pessoa vai numa academia, vou dar um exemplo que eu não queria falar, mas vai ser esse mesmo para a gente encurtar o raciocínio. Agachamento. Ela vai entender como faz. Ela provavelmente não vai conseguir fazer exatamente como deveria, mas ela vai entender. Minutos. Olha aqui, ó. Agora, quem toca o piano? Meses. Portanto, o aprendizado motor depende daquilo que você se modifica a fazer. Se você fazer uma caminhada, que é um gesto natural, isso vai levar menos tempo. Se você vai fazer um esporte que exige performance, desempenho, você não vai conseguir isso com rapidez. Para vocês terem uma ideia, um atleta de basquete, para que ele possa começar a ter uma ligeira impressão positiva de como que ele acerta a bola na cesta com eficiência, ele tem que fazer isso pelo menos 10 mil vezes. Pelo menos 10 mil vezes. A partir daí, a parte cognitiva, integrativa, neural, começa a entender que é alguma coisa que está ficando mais fácil de se realizar. Antes disso, não. Então depende do que você vai se modificar a fazer. E aqui é uma imagem e um vídeo. Essa imagem aqui, como a gente vê, né, é uma idosa, uma academia, um par de halteres e fazendo um trabalho para o bíceps, ou para o braço. Essa idosa aqui, ela não está preocupada em competir a próxima Olimpíada. Master, inclusive, tá? Porque existe a Olimpíada Master. 70, 80, 90, 100 e 110 anos. Ela não estava preocupada com isso. Não estava, né? Não é para ela não estar. Ela não estava. O que ela queria aqui? Ela era diabética. Ela queria ter um tratamento auxiliar, não farmacológico. Ou auxiliar. Ela queria se sentir bem. É o que veio aqui, ó. Né? Se sentir saudável, feliz, autoestima aumentada, risco de queda, isso aí. Então o foco dela é mais simples. Então o aprendizado motor dela, a necessidade neural é menor. Tanto é que todos os idosos fazem, muitos idosos fazem musculação. Para essa condição aqui, não é a mesma possibilidade. E de quem nós estamos falando? Vamos lá. Que para esse aprendizado neural, que era minha avó, Ditinha, faleceu fazem 3 anos, e aqui a briga não era levá-la para a academia, era tirá-la da academia. Era isso, assim, ela ficava ali todo dia, eu tinha que convencê-la para não ir todo dia. Nunca vi isso na minha vida, não sei fazer. Porque ela queria todo dia, não sei se ela tinha mais alguma coisa interessante por lá, né? Às vezes, né? Sei lá. Mas aí não dá para ajudar. Então é isso aqui, ó. Você vai rodar. Obrigado. Quem é esse cara aqui? Quem sabe? Ninguém sabe quem é esse cara aqui? É o Bolt. Usa o Bolt. Por que ele fez isso aí? 9 segundos, 60 milésimos. Quanto? 100 metros. A gente está falando a cada segundo, mais ou menos daqui naquela parede lá. Para cada segundo, mais ou menos. Isso não é um gesto motor que ele fez em uma semana. Ele é um atleta de alta performance. Portanto, as pessoas que hoje pensam em ter uma alta performance, elas não conseguem fazer isso em pouco tempo. Mais um. Donetinha de novo aí. Mais um. Agora vamos pensar numa coisa mais específica. Ó. Olha isso. Curling. Olha esse cara fazendo movimento. Que vai dar o tiro, né? Que vai lançar o equipamento. Olha lá. No gelo. Dá uma olhada no resultado desse lançamento aí. Onde vai pôr essa peça, essa pedra? Dá uma olhada. É isso. Um gesto motor fino, nós não conseguimos fazer isso com facilidade. Tem que ter treinamento. Outro. Agora vamos trazer um pouco mais para a nossa realidade. Se a pessoa vai praticar uma atividade com exercício físico, dá uma olhada, uma avaliação física dela. O quanto ela tem que ser analisada, pensada. Quais são os movimentos que ela faz?
que forma que ela vai conseguir melhorar essa performance, como vai evitar lesão. Tá vendo? Ela tem aterrissagem com calcanhar, tem mais uma ali, vou mostrar. Aí, ó, aterrissagem distante do tronco, maior sobrecarga de joelho, percebendo? Isso é o treinamento que demora para a gente ganhar qualidade. Outras condições também importantíssimas, hoje, quando a gente pensa em melhora de performance ou de atividade física, é a análise do corpo da pessoa, para ver se não há alguma assimetria. E aqui não é atleta, tá? Esses são alunos da empresa qual eu sou fundador. É um aluno que faz academia no condomínio dele. Então, se a gente não tem essa informação, a pessoa não tem performance. Vamos lá. Vamos voltar para o nosso aprendizado motor aqui, ó. As pessoas, elas ganham quando elas se exercitam, mas elas também ganham entre essas sessões. Portanto, quando a gente faz uma sessão de exercício e volta para fazê-la, houve um componente de ganho entre as sessões. E isso é importante. Se eu afirmei que quanto mais tempo a gente consegue treinar, melhor é a resposta, eu estou afirmando que entre as sessões a gente também consegue melhoras, né? Tá aqui, ó. Não é só, tá aqui, ó, não é só durante o exercício. Aliás, é o contrário. Quando a gente pratica o exercício, a gente perde condicionamento. O ganho é feito na recuperação. Professor, eu vou ganhar massa muscular em 2 dias e perder 8 quilos de gordura em 2 horas? Não. Eu não respondo assim dessa forma mal educada, tá? Eu dou uma volta, falo do tempo, como vai ser o clima no final de semana, né? A família. Aí eu entrego não. Não é assim que eu falo dessa forma tão grosseira. Mas não vai ter jeito. Então você deve me convencer que eu tenho que ter paciência. Então eu espero quanto? 10 anos? 30 anos para poder ganhar alguma coisa? Não. Depende do que você vai querer ganhar. É a mesma coisa. Se a pessoa quer diminuir a pressão arterial, primeira sessão que ela faz, ela já tem uma resposta hipotensora. Se o idoso quer melhorar a força, em 2 meses de treino, ele ganha 40% de força. Se a pessoa tem colesterol aumentado e quer usar o exercício como coadjuvante, em 6 meses começa a diminuir. Se a pessoa quer ganhar massa muscular, 3 meses. Depende do que você quer. E depende do que você vai fazer. Ou daquilo que você não vai fazer. E depois não adianta fazer nada. Por exemplo, se você não se comprometeu com aquilo que você faz. Então cuidado com isso, né? Porque as pessoas confundem muito. Hoje o comportamento, turma, a questão comportamental está muito vinculada com o emagrecimento. Muito forte o emagrecimento. Eu vou citar alguns, tá? Vou citar alguns. Genética, exercício físico, sono, alimentação, estresse. O que mais? Ambiente, cultura, clima, tudo isso aí, ó, envolve emagrecimento. O exercício físico ele não é tábua de salvação, ele é só parte disso. Vamos lá, mais um. Agora vamos pensar nos efeitos de um exercício aeróbico. Corrida, caminhada, natação, são os movimentos cíclicos, né? A musculação é considerada predominantemente anaeróbica. E os aeróbicos são exercícios cíclicos. Aí, ó, exercício aeróbico, agudo e efeitos na situação atual, problemas e perspectivas em relação à dose e resposta. Nessa segunda parte da minha palestra, ou já não muito distante do final, a pergunta é a seguinte: se eu tenho como mudar o meu comportamento, se é importante eu saber o quanto eu estou satisfeito com o meu exercício, o quanto eu quero tolerar esse exercício. Presta atenção, pessoal, isso é importante, tá? E agora eu vou trazer bem para uma área mais específica. Para que eu possa me exercitar, eu tenho que tolerar, eu tenho que sentir prazer nisso, eu tenho que ter aderência nisso, senão eu não faço. Porque isso é simples, isso é biológico, isso é intuitivo, isso é inconsciente. Como nós sabemos, de decisões conscientes nós somos pobres. E quem resolve é o inconsciente. Ele entrega pronto. E corrige o pessoal da neuro que está lá em cima no meu conhecimento. Então essas percepções, elas não são necessariamente conscientes, elas são inconscientes. Então se eu não sei o quanto que eu vou dosar, a gente pode errar. Vou trazer um exemplo básico.
medicamento. Você, sei lá, você tem cólica menstrual, sei lá, dor do joelho, sei lá, dor de cabeça, dor lombar. Aí você vai lá no médico e passa você lá, tá aqui, ó. É isso aqui, nesse horário, nessa quantidade. A gente altera isso? A gente faz isso? Acho que não, né? A maioria aqui, pelo menos. Ninguém vai chegar com uma receita e vai rascunhar em cima daquilo lá e fazer o que você achar melhor. O exercício, turma, é a mesma coisa. A mesma coisa. Claro que eu não vou falar de prescrição de exercício para vocês. Seria outra aula. Mas é isso. Se vocês têm uma ativação neural que não é aquilo que o seu organismo está querendo fazer, a gente não faz. É simples assim. E aí, a questão é a seguinte: será que tudo que for imposto para nós, colocado ali para fazer, a gente vai aceitar? Ou se nós tivéssemos a ideia de fazer por si só, não seria melhor a resposta? Então aí, ó, vamos lá. A prescrição do exercício formatado causa o mesmo efeito das respostas afetivas e na aderência. Será que aquilo que estou programando para a gente fazer, eu, né, um deles que faço isso, sabe o que eu falo para vocês que é importante fazer, que vai dar certo? Vai causar afetividade suficiente para vocês acreditarem em mim e fazer o exercício? E a aderência? Porque uma coisa é você contemplar, a outra coisa é você começar, e a outra coisa é você manter a aderência. E aí, se eu falo só em série A, B, C, 3 de 15, 3 de 10, que não está errado isso aqui, porque senão algum aluno meu vai tacar uma pedra na próxima aula, né? Isso não está errado, pessoal, mas ele não é simples assim. Eu tenho outros componentes que são interligados. Sim, existe receita de bolo, tá? A gente consegue seguir uma diretriz. American College of Sports Medicine, Colégio Americano de Medicina Esportiva. Aqui é uma das instituições que passam diretrizes. Ela fala isso aqui, ó. Olha lá, ó. Que se você se exercitar por 30 minutos durante um dia, né, aproximadamente, você vai ter benefícios na sua saúde. Você vai ter uma vida mais saudável. Então aqui está afirmando: 30 minutos de atividade física por dia, ou caminhada, você vai ter saúde. E aí, isso é bastante? Não, porque em geral as pessoas podem não gostar de andar, ou ela não sabe como ela vai ter que fazer essa caminhada. E sabe qual é o comportamento? É mais ou menos assim, não são todos, tá? Sábado de manhã, 8 horas, Bertioga. O cara foi para lá passar um final de semana, ele acorda, aquele sol, dia bonito, ele se sente com energia. Aí fala: cara, hoje eu vou andar 1 hora, barriga desse tamanho, tal, nunca fez nada, põe ali uma sunga, um shorts, uma sunga, uma meia, perdão, vamos lá, tênis, meia, sunga, viseira e o celular no braço para poder ouvir um som. E lá vai ele. E aí ele percebe que ele pode correr, porque ele está lá em cima. A expectativa dele, pessoal, e a energia que ele está, aquele contato com a natureza, do dia que ele acordou, com a cerveja que ele tomou o dia anterior e está bombadão, ele vai correr. E aí ele consegue até fazer aquilo sem infartar, sem lesionar o menisco. Só que no dia seguinte, ele, como nós sabemos, não consegue levantar da cama. Mas ele está afim. É um cara que não vai desistir. Brasileiro, né? Isso é um perigo, essa frase, pessoal. Não desiste nunca. Essa é uma frase perigosa. Aí ele vai de novo, aquilo vai piorando, e o cara quis esmagrecer. Esmagrecer. Vai na balança, aquilo não muda. O exercício físico não serve para nada. Só gastei tempo, dinheiro, dor, e não resolveu nada. Por quê, pessoal? Porque ele assumiu uma expectativa que era só fazer isso. E não é. Ela é mais complexa. E ela envolve aderência. Olha aqui, ó. É um sistema psicológico complexo, pensando em atividade física. Não é só sair por aí fazendo o que espera, né? E aí alguns estudos aqui mostram a questão da afetividade, ansiedade e humor negativo. De novo, eu estou colocando uma lupa maior.
Tá aqui, ó. Afetividade, ansiedade, depressão e humor negativo. Agora eu vou trazer outro lado para vocês, que afirmar que todo mundo vai ficar com essas questões melhoradas com exercício, alguns estudos mostram que não há relação, que é improvável. E são estudos bem fundamentados, embora seja de 73. Por que ele fala isso, pessoal? Que o exercício físico, ele não é improvável que isso aconteça. Não porque ele não é capaz de atingir isso, porque a questão da dose e resposta não está clara. Então a gente conseguiu tirar uma camada de cima, né? Tirar uma camada. Não é um exercício, é como está sendo colocado para você. E aí o seu inconsciente interpreta que aquilo não é saudável para ele. Vou dar um exemplo prático, tá? Prático, olha que interessante isso aqui. Você vai fazer uma caminhada na praia, com um colega teu, uma colega, sei lá, um companheiro. Vamos pensar que fosse um colega, mais ou menos como você, mesma capacidade física, uma capacidade física próxima, faixa etária, composição corporal, sim, próximo, ou não tão diferente. Você começa a andar. Esse cara fala assim para você: poxa, eu não estou conseguindo andar nem mais 5 minutos. Lembra que eu falei? Que são próximos de capacidade física, idade. O que outra pessoa fala? Cara, não é possível isso. Nós andamos 10 minutos, apenas você não aguenta. E eles são similares. A percepção desse cara com o esforço não é a mesma que o outro. Portanto, ela é individualizada. Intra-pessoas. Melhor, entre pessoas. Mas isso pode ser intrapessoal também. Quem treina sabe disso. O cara vai na academia, faz o exercício e tira de letra. Nem percebe que ele se movimentou. Depois de 2 dias, ele faz o mesmo exercício, com a mesma carga, e vira pra gente e fala assim: professor, você mudou a carga? Não, cara, é a mesma coisa de 2 dias atrás. Ou seja, a dose e resposta, ela está influenciando na resposta psicológica, motora, comportamental, humor do aluno. Então eu mostro para vocês que a ideia aqui, ela é mais profunda, ela não é simplista, quando a gente fala de exercício. O que mais? Tá aqui, ó. Existem diferentes variáveis. Existe uma questão do estado psicológico da pessoa. Eu faço uma pergunta para os meus alunos, que um dia talvez eu até publique alguma coisa com isso. Quando a gente ouve das pessoas que elas não fazem exercício físico, ou porque não gostam, porque não tem tempo. As pessoas não fazem exercício físico, turma, também, por uma questão de sobrevivência. Nós ainda temos um comportamento neural que afirma para a gente toda hora que a comida pode acabar. Então a gente come mesmo. E o contrário, tá? Nós não podemos perder energia, porque amanhã eu posso não ter o que comer. Então eu tenho que armazenar. Isso é fato. Não estou subindo a roda. Já existe. Aí eu faço uma pergunta para uma sala de 40 alunos, estudantes de educação física. Pergunto assim para eles: fala para mim, quem de vocês que levanta de manhã e fala assim: cara, hoje eu vou na academia, hoje eu vou malhar, que ótimo, e amanhã eu vou de novo, porque eu adoro fazer isso, e não vivo sem. Perguntei para eles: quem? 2 levantam a mão. E olha a minha amostra, é viciada, é uma amostra de estudos de educação física. Imagina o resto. E aí eu mostro para vocês que isso é complexo, né? Que não é uma coisa que a gente resolve da noite para o dia. E aí ele fala o seguinte: olha só, que exercícios físicos com baixa a moderada intensidade e curto, ele não leva a resultado. Então não adianta você chegar na sua casa e querer fazer 5 minutos, polichinelo, abdominal, salto, volta, dá um pique e quase morre, que você vai conseguir fazer isso, quase morrendo.
Qualquer pessoa na sogra aí, né? Catar a sogra para malhar em 5 minutos, ver se ela morre, esquece. Que não vai ser tão simples assim. Vai passar mal, tal, mas não vai morrer não. Aliás, exercício físico não mata. É sempre alguma doença de base que ficava instalada. Ele machuca, matar é difícil. Então é isso, ó, não traz resultado. E aí ele fala o seguinte aqui embaixo, ó, que tem pessoas que elas não toleram exercício intenso. Então não adianta eu colocar carga para se exercitar, que ela não gosta. A mente dela, a resposta dela neural não quer fazer aquilo. Então a gente adapta, uma condição diferenciada. Aqui trouxe alguns estudos que mostram para a gente essas afirmações, que a intensidade, que há condições ao qual não há mudança, né? não teve efeito na intensidade. E por último, é uma meta-análise, né? Que eu trouxe para vocês aí. E ela fala o seguinte: será que se eu tiver uma ordem para um exercício, ou se eu resolver fazer como eu quero, há diferença? E por que eu faço essa pergunta para vocês hoje? Porque hoje é esse comportamento de exercício físico das pessoas. Elas procuram fazer sozinhas, em casa, com aplicativo. Está errado? Não, minha opinião não está errado. E nem a pauta da nossa palestra. Não está errado. Mas a pergunta é essa: eu preciso ir a algum lugar ou eu faço sozinho? Aí foi uma meta-análise, tá aqui, ó, randomizado e não randomizado, que foi analisar os efeitos da imposição do exercício ou a autoescolha. Eu escolho o que eu vou fazer, não alguém vai falar para mim. E aí eles mediram pelo feeling scale, uma escala de sentimentos, sentidos, né? Participantes ativos fisicamente e sedentários. Aí pegaram todo o critério de inclusão do estudo. Notem que para essa pergunta, como que é uma resposta para quem está sendo submetido a uma orientação e para quem faz sozinho? Isso difere muito. As pessoas hoje gostam de exercitar sozinhas. Só 124 estudos e 10 foram inclusos. Aí ele fala o seguinte: olha só, legal isso, parte do comportamento, isso aqui. Se a gente vai se exercitar com alguém te orientando, com alguém determinando o que você vai fazer, sabe quando a pessoa vai na academia e fala, faz 3 séries de 15 com 10 quilos ali? Ou se eu vou lá naquele equipamento e coloco a carga que eu acho melhor, essa condição, ela não tem diferença. Mas, cabe aqui uma observação muito importante, senão as pessoas vão interpretar de forma errada. Eu não estou afirmando que a orientação de exercício físico não precisa fazer. Cuidado. Porque aí existe a questão da postura, da lesão, da performance, dos limites da pessoa, e isso quem faz é quem prescreve. Porque quem faz sem prescrição não sabe o que está fazendo. Então, cuidado com isso, tá? Eu não estou afirmando que seria maluco falar isso. Eu estou afirmando que quando eu vou ter uma escolha, aí lembrei a palavra melhor. A escolha, ela pode ser diferente, mas ele mostrou aqui que não. Se você escolher fazer exercício como você quer, alguém te orientar, isso não vai mudar a tua vida. Mas o que interessa é isso aqui, ó. Intensidade. Aí danou. Porque quem entende intensidade é quem estudou. Quem não estudou intensidade não sabe o que é. Professor, mas tem lá meu vizinho, o cara vai na academia, faz um monte de coisa sozinho lá, ó. O bíceps dele parece sua coxa. Que bom. Me apresenta para eu aprender com ele o que ele faz, né? Olha, tem minha vizinha lá, que ela emagreceu 3 quilos em 1 hora. Cara, ela deve ser uma mutante, né? Deve ter uma mutação genética lá que ela consegue, com fotossíntese, perde peso. Só que isso não é regra. Se é que acontece, é exceção. E aqui muda, ó. Se eu não tenho esse controle de intensidade, não adianta você que vai sozinho ou com alguém que não saiba dosar dose e resposta, que você não terá efeito. Essa é a condição. Então é assim, turma. O que eu vou trazer para vocês hoje, de uma forma resumida, é tentar linkar um pouco as classificações de exercício de atividade física, mostrar que depende do que a pessoa quer fazer, é como ela vai ter que fazer,
que é a diferença do alto rendimento para os não alto rendimento. Mostrar para vocês que o assunto é complexo. Eu trouxe duas vertentes, né? Trouxe uma vertente do dia a dia e uma vertente científica. E aí eu acabo tentando, né? Esse é meu alvo, é criar uma cultura em vocês que pensar em mudança de comportamento, pensar em mudar algo neural a partir do movimento, não é só se movimentar, mas também não podemos burocratizar. É saber o que você está fazendo, para quê, com calma, senão não tem aprendizado. Para quem tiver interesse, né? Embora eu não tenha conflito de interesse, isso que a gente falar, pessoal, tá? Eu não tenho conflito de interesse comercial com essa palestra, tá? Pega os meus contatos, nenhum deles eu recebo por acesso, portanto eu não vou falar com o que é, filho? Clica no sininho, dá um like, não vou falar isso, tá? Porque eu não tenho conflito comercial com a palestra, não estou vendendo meu produto. E aí tem lá, podcast, YouTube, não sei o que, e aí vai. Tem aí alguns minutinhos, sucinto. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma observação, fique à vontade, a mais leiga, a não tão complexa, por favor. Tá? Porque de repente vira pergunta as coisas e eu fico, cara, o que é isso, né? E eu respondo que não sei. Alguma pergunta que eu possa ajudar? Você chama, desculpa. Érica Thierry. Érica. Vê se eu entendi. Qual que é a envergadura, qual que é o alcance, como que é a condição do psicólogo quando entra no esporte e a questão da resistência de atletas. É isso? Legal, Legal. Olha só. Primeiro, eu começaria respondendo assim, depende do esporte. Porque o nosso esporte, ele é fragmentado. Ele é classificado. Então, se pensarmos em esportes como futebol, ou vôlei, ou um atleta olímpico, a percepção psicológica é diferente. E aqui, claro que eu não estou subjugando classes, não é isso, né? Estratificando quem é pobre e quem é rico, não é isso. Estou falando do esporte, tá? Do esporte. O esporte de futebol, em geral, ele tem uma cultura que isso é conversa fiada, né? Isso aí é gastar dinheiro à toa. Já chegou a ser, inclusive, discriminatório isso, né? Vergonhoso. E aí, a boa notícia quando a gente fala de futebol é que isso vem mudando muito, muito mesmo. Porque hoje o atleta de futebol, turma, ele não só joga bola, ele tem que ter cuidado com a imagem, ele tem que ter cuidado com a questão financeira, ele tem que ter cuidado com as redes sociais, ele é totalmente atingido, né, o tempo todo. Então isso mudou muito, mas ainda tem, tá? Agora vamos para o outro lado. Se pegarmos equipes, por exemplo, do vôlei, basquete, já não há esse conceito. Porque isso é fundamental quando se pensa em performance. Hoje em dia, por exemplo, tem atletas fazendo yoga, né, para isso. Ontem eu vi um atleta do Palmeiras que ele está fazendo boxe para melhorar o desempenho dele. Agora vamos lá. Um atleta olímpico. Eu subi a escada, tá? Eu fui subindo. Aí não tem como escapar. Só que isso não é novidade, é realidade. E o que eu posso falar para você, Érica, é que assim, do século XXI que nós estamos, com as transformações muito rápidas, com muita informação atacando a gente o tempo todo, esse comportamento que não envolve uma equipe multidisciplinar está fadado ao insucesso. É fato. Eu posso afirmar com precisão. Se é uma equipe multi, inter ou transdisciplinar. Eu trabalho em equipe multi. Sucesso onde eu passo. Não estou falando eu como profissional, tá? Sucesso que eu falo de vivência, de aprendizado. Não tem outra forma. Então eu acho que passa, resumindo, eu acho que passa por isso, Já foi uma fase discriminatória, vergonhosa, um vexame. Cito nomes porque é público, quando ele Luxemburgo foi um deles, eu posso citar porque é público, está lá, só colocar no YouTube lá.
Não estou sendo fofoqueiro? Que mais? E isso veio mudando e hoje é essencial. Até porque, Érica, a gente está falando de comportamento, meu. Eu falo para os meus alunos, cara, emagrecimento, meu, às vezes é terapia, não é exercício. Verdade. E não adianta você não querer entender essa pessoa que você vai chegar a lugar nenhum. E tem coisa que a gente pode ajudar, tem coisa que não é pra gente. E essa é a fala, né? Mais alguém? Por favor. Pessoalmente com você. Você vai me dar bronca, Érica? Não, é que eu Tô brincando, como Érica. professora, eu Sim. tenho interesse em fazer iniciação científica em psicologia do esporte, eu sou estudante de psicologia. E eu tenho contato, né, com o educador físico lá do Palmeiras, né? E ele fala desse problema da questão de psicólogo lá dentro, nutricionista, essas coisas. E eu vejo que tem é uma falha, né, no jeito que eles colocam lá dentro. Muito psicólogo sai, muita gente desiste no meio do caminho. E eu queria fazer um estudo para tentar mudar esse sistema, na verdade, porque eu acho que provavelmente tem alguma incoerência ali que dá para mudar, entendeu? Talvez, Érica, com essa tua ideia científica, parabéns pela tua iniciativa, tá? Agora eu vou tomar cuidado. Embora eu seja o time certo, mas então a iniciativa foi boa. Tá vendo tão bem, professor? No final você fala isso, né? Tô brincando, pessoal. Só uma brincadeira saudável. Na verdade, para mim, time de futebol é igual escolha, né? Cada um tem a sua. E se o time tá melhor, que foi acontecer hoje contra o meu time, eu dou os parabéns. Você é corintiano? Sou. Então, assim, se o time jogou melhor que o meu, eu dou os parabéns. Ele não é o meu inimigo, ele é só meu oponente, né? É quem ganha o futebol, inclusive o Palmeiras. Tem que dar um time muito bom. Mas enfim, talvez, Érica, seria o caminho contrário, uma ideia. É ver o que a psicologia está fazendo. E mais do que isso, perguntar qual a expectativa desses caras. Porque às vezes os caras enxergam isso aí só como um questionário. Embora eu não entenda os questionários de vocês. Vamos fazer um questionário de sintoma depressivo. Tá, agora vamos ver do que você tem mais interesse. Às vezes eles veem dessa forma. E não é. Talvez seria uma ideia, ainda mais se você tem acesso ao alto rendimento, melhor ainda. Essa pergunta para o cara: cara, você tem interesse em tratamento de acompanhamento com psicólogo? O que eles não vão responder que isso já acabou, não porque eu não sou louco, isso acabou já, isso não existe mais. Ele vai falar talvez a forma que a atuação é feita com ele. E aí você tem esse diagnóstico, que poderia mudar. É uma ideia. Ainda mais se alto rendimento. Mas isso não é uma regra não, viu, Érica? Isso é uma exceção. Tem muito lugar por aí que não é essa visão. É uma outra visão, muito mais complexa, valorizada. Não tome isso como regra não. Eu peguei essa fase toda, embora a minha parte não seja comportamental para valer, eu peguei essa fase toda aí. Isso mudou muito. Existe algum time brasileiro assim que tem uma equipe psicológica legal, assim? Do jeito que você falou. Porque assim, a informação que eu passar na mim é que hoje o clube do Palmeiras, não sou palmeirense, eu nem falo também um time de futebol, é que ele é um dos mais completos em relação à equipe. E então, que outro time você acha que provavelmente seria legal fazer uma pesquisa? Olha, embora não é minha linha de futebol, mas eu posso afirmar para você que todos eles são, né? Porque eu vejo isso pelas entrevistas dos técnicos. Vamos colocar esses dois times que são os mais fortes sem querer fazer uma brincadeira agora. O que o técnico fala? Esses dias eu fui técnico do Corinthians. Volto a dizer que não estou sendo clubista, tá? Por favor. A brincadeira terminou ali. Ele falou assim, olha, eu vou colocar para jogar o cara que tiver a fim de jogar. E aí? Ele não falou assim, ó, vou botar o cara com melhor capacidade aeróbica, que tiver correndo mais, o cara que tiver a fim de jogar. Então essa é uma equipe que vai se preocupar com isso. Uma ideia talvez era que você tentar fazer começar por baixo um pouquinho, né? Para fazer um modelo experimental, um piloto. Vocês têm aqui em Mogi, me corrige por favor, o basquete é muito forte, né? Isso. Vai escalonando isso daí. Talvez um pouquinho para baixo ainda.
Deixa eu ver o que pensa o cara do amador, o cara que joga bola no final de semana. O que pensa o cara que é o atleta? Vai interpretando essas nuances aí, até chegar em cima. Porque acho que a tua ideia é legal, né? É o que eu procuro fazer na minha área também. Embora eu use essas prescrições formatadas, eu não dou crédito só para ela. Eu tento chegar a outras formas de trabalhar com esse aluno. E cada vez mais, desse mesmo conceito, eu vejo o quanto isso é importante, sabe? Às vezes, uma aula de personal, 40% dela é diálogo. Não é terapia, não sou terapeuta. É só ouvir e falar. Já provoca rendimento. Então, às vezes, se você conseguir fazer isso com essa linguagem, seja melhor. Mas só ideia, tá? Mas assim, eu não deixo falando para ajustar sua mola aí para você ir longe. É uma realidade mesmo. Você está vendo o lado contrário da coisa, né? Está tentando ver por outra ótica. Pode ser que não dê diferença. Mais alguém que possa ajudar alguma coisa? Oi, boa tarde. Boa tarde. No começo você começou a falar do sedentarismo, né? E eu lembrei há muito tempo atrás da Rita Lee, que ela falou que a vida dela era muito corrida e muito agitada, vários shows, ia para um lado, ia para o outro, e de repente ela teve um insight, ou passou no psicólogo, alguém falou para ela que ela estava sedentária, né? Então, todos os aspectos, né, de exercício, ou a vida corrida, que nem a gente tem hoje, de estar aqui, tá fazendo alguma coisa de manhã ou à tarde, e tá sempre fazendo a mesma coisa, e se torna sedentarismo, né? Eu estou meio que confirmando isso. E para você depois ver se é a minha linha de raciocínio. Porque muitos vão para a academia e vira tipo uma doença, como você falou, né? Fica ali, como o professor também, o outro falou na semana, que é viciado em dopamina. E tem muitas pessoas que se viciam rápido, né? Vai fazer algo, gosta e começa a fazer, e de repente tá com uma patologia. E então, qualquer coisa que a gente faça na nossa vida que seja assim, sem você perceber, curtir aquele momento, sentir que está ali, se desligar, ir para a academia, curtir ali, não por uma obrigação, ou porque quer emagrecer, ou porque está com uma doença, vira um sedentarismo? Como você chama, perdão? Seu nome? Adriana. Se a gente pensar no caso da Rita Lee, fala